Iniciamos uma nova fase do videocast da Coluna do Nené. No ano de 2026, nós não estaremos mais nos estúdios e numa mesa quadrada, numa mesa retangular ou numa mesa redonda. Nós estaremos visitando os nossos entrevistados. E começamos hoje com um amigo que me dá um prazer incrível de estar aqui comigo, uma pessoa que eu conheci há um ano atrás, de um talento incrível, de um coração maravilhoso e, acima de tudo, um profissional vencedor. Falo de Kaique Agostini, um paranaense que começou a sua vida estudando formado em ciências contábeis, marketing, fez jornalismo por necessidade, porque assumiu o comando de uma rádio União, na cidade de União de Vitória, que, aliás, virou uma grande cadeia. Todos nós aqui no Rio Grande do Sul se lembramos da Rádio União, que tinha sua sede na cidade de Novo Hamburgo. E essa Rádio União teve várias em todo o país. Kaique Agostini, eu te apresentei mais ou menos. Foi bem, foi bem. Foi bem? Muito generoso, inclusive. Sem dúvida nenhuma, são seus olhos. Ele está investindo e começou seus investimentos no Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui na sede da Rádio Massa. O Rio Grande e os gaúchos te receberam bem? Você sabe que eu vou dizer que eu sou gaúcho também, né, Nenê? Minha mãe é nascida em Nova Prata. Nova Prata? Minha mãe é nascida em Nova Prata. Então eu tenho pé aqui também no Rio Grande do Sul. A minha irmã é pesquisadora na Embrapa, aqui em Bento Gonçalves, já vai fazer quase 10 anos. Então acho que a nossa ligação com o Rio Grande do Sul ela é de nascença já mesmo. Minha família está aqui, tem tios na Serra Gaúcha há muitos anos. E vieram para cá criancinha, então estão aqui há 70 anos. São imigrantes? São imigrantes italianos, aí vieram lá da região do Pene. E assim, nós somos brasileiros, né? No final do dia, brasileiro. E o pessoal gosta de brincar comigo que eu tenho 3 passaportes: gaúcho, paranaense e catarinense agora. Eu moro na divisa, então minha casa é em Porto União, Santa Catarina, meu trabalho em União da Vitória, no Paraná, e aqui no Rio Grande do Sul. Mas fui bem recebido aqui, sim. O povo gaúcho, muito receptivo, o povo guerreiro, que dá orgulho pro Brasil. Desbravou, né, o Mato Grosso do Sul, tem muito colega lá também. É um prazer fazer parte dessa região aqui, e representando o Grupo Massa. A gente colocou a primeira afiliada lá na Serra Gaúcha já em 2019, e agora estamos aqui em Porto Alegre, desembarcamos nessa bela... Serra Gaúcha onde? Em Nova Prata e Bento Gonçalves. Agora aqui em Porto Alegre é uma região, uma cidade maravilhosa mesmo. E como eu só ouvia falar das maravilhas de Porto Alegre... Bom dia, tudo bem? Agora estou vendo isso. E sob o ponto de vista de resultado? Olha, você sabe que o negócio da comunicação, rádio e televisão, é um negócio que frutifica no tempo, né? Então a gente está criando a nossa estrutura, modificamos a nossa equipe, estamos aqui nessa sede linda, maravilhosa, na Carlos Gomes, e a Rádio Massa é a rádio popular, a maior rede de rádio popular do Brasil, e se encaminha para ser a maior rede de rádios do Brasil. Hoje são 89. Né? São 89, caminha rápido para 100. Acho que até o final do ano, quem sabe, nós já vamos bater as 100 emissoras. E é um prazer fazer parte desse grupo, família Massa, né, que tem o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, como sendo a principal estrela. Hoje acabamos tendo o nosso governador do Paraná, aí, que é um homem ligado à comunicação também, discutindo a entrada na campanha nacional para a presidência. É um momento interessante, curioso de fazer parte desse ecossistema. Sobre o aspecto, assim, de índice de audiência, a gente sabe que a TV aberta, ou até, né, tem índices que são maiores que todos os outros veículos de comunicação. Hoje nós temos o índice TV, internet, OH e rádio. Né? Mas
Quem tem rádio defende que o rádio está em todos os lugares. Né? Ele está no banheiro, ele está na cozinha, ele está no carro, ele está no campo de futebol, ele está em todos os lugares. Por que esses índices não aumentam? Olha, um momento bom você fazer essa pergunta. A nossa Associação Brasileira de Rádio e Televisão está muito próxima das associações estaduais, inclusive aqui, por exemplo, da AGERT, e digo para você em primeira mão, nesse mês de abril, a ABERT fará um evento aqui em Porto Alegre, junto com a AGERT, para iniciar, aqui vai ser o start, uma campanha de valorização para demonstrar, inclusive, que o rádio cresce, o rádio está ocupando, foi um dos veículos que melhor ocupou essa transição do digital, porque a rádio hoje está no celular, a rádio está no streaming, a rádio está em tudo que é tipo de plataforma, e o pessoal do rádio, como sendo muito próximo da sua comunidade, foi o que melhor conseguiu aproveitar isso em matéria de audiência. Acho que o que o rádio não conseguiu fazer com a mesma competência das grandes emissoras de televisão foi transformar essa valorização em dinheiro, conseguir fazer com que o investimento no rádio brilhasse da mesma forma. Mas acho que isso é algo que está sendo corrigido no tempo agora, e principalmente uma vez que as assimetrias regulatórias, que é como a gente chama, estão sendo corrigidas. E o grande problema que colocou o rádio nessa situação foi as big techs fazerem o que a gente faz sem a regulamentação que nos coloca uma bola de ferro na perna. A partir do momento que isso começou a ser corrigido, a gente começou a correr mais rápido. Tu fala em concessão, isso? A concessão é altamente regulada, né? O nosso mercado de radiodifusão, por exemplo, nós não podemos fazer propaganda de uma série de coisas que, quando você está assistindo o YouTube, já virou literalmente um saco, né? Você está olhando aquilo, não para de pular e aparecendo tudo que é tipo de propaganda que nós não podemos colocar no ar por causa da legislação no rádio e na televisão, por exemplo. E ainda tem, vocês têm que dar uma hora de hora do Brasil como marco, né? de contratual, né? Isso, além disso, mais conteúdo que é preciso colocar gratuito de educação, tem uma série de outras parcerias. E agora, inclusive, a mais nova novidade, que é um absurdo, é que o rádio foi obrigado, o rádio e a televisão, a partir de agora, a todo momento que trouxer uma informação sobre feminicídio, tem que colocar uma tarja, uma regulamentação para dizer que existe um número, acho que 190, uma coisa assim, para atender, né, o help. O help, é isso mesmo. Mas isso como obrigação é muito ruim, né, porque é mais uma obrigação que nos coloca, e que, assim, com todo respeito, o rádio e a televisão fazem esse trabalho muito bem feito. Acho, inclusive, que esse tipo de regulamentação vai tangendo uma coisa muito ruim, que é inibir as emissoras de tratar do tema. Uma vez que haverá sanções para quem não colocar essa regulamentação em dia, nós vamos ter problema com isso. Tudo que é imposto é ruim, né? Exatamente. Né? Aliás, imposto no sentido literal. Geral. Você é um homem muito sábio. Agora, eu te pergunto o seguinte. Tu é um cara que está em União da Vitória, está em Nova Prata, está em Porto Alegre, está em Curitiba, está em São Paulo, está na Bert, lá em Brasília. Como é que a tua mulher te aguenta? Olha, eu tenho a minha mulher e tenho minhas 3 filhas, né? Sabe que eu passei um período agora, 90 dias em casa, junto com elas, sem a gente. Todo mundo se estranhou. Elas estavam pensando assim, quando é que o pai vai viajar de novo, viu? Então é a primeira semana que eu tô fora agora, mas não posso negar que eu sinto falta de estar perto delas em casa. É difícil abrir mão da companhia delas. E isso, sob o ponto de vista das tuas filhas, mas tua esposa aceita essa... A minha esposa, eu acho que ela faz parte desse seletíssimo grupo de mulheres malucas que primeiro se juntam com gente de comunicação, além de ser gente de comunicação e gente de rádio e TV. Mas quando ela casou contigo, já sabia disso? Já sabia. Eu acho que a Fabiana, ela percebe só que a gente que é de comunicação, faz o que gosta, o brilho no olho modifica tudo, né? Então ela sabia que essa cachaça não podia correr, então ela me incentiva muito, ela sabe quanto isso é importante para a nossa família, e acho que faz parte daquela coisa, ela tem o olhar de que grandes poderes têm grandes responsabilidades. Então ela já viu o que o rádio é capaz de fazer, as enchentes aqui em Porto Alegre mostraram isso. Quando a gente opera direito essa concessão pública, ela traz resultado para toda a cidade, para toda a comunidade, e esse é o nosso propósito. Ela tem profissão? Ela foi contadora também. Hoje, como ter 3 meninas em casa não é tarefa fácil, ela cuida das meninas e ela me ajuda nas nossas empresas. Que bacana isso.
E o senhor, teu pai? Meu pai... Porque tu herdou dele essa cachaça, né? O seu Carlos, até o seu Carlos, meu pai, ele tinha no irmão dele, faleceu há pouco tempo aqui em Nova Prata, o tio Geraldo, que era o irmão mais velho, uma grande inspiração. Gaúcho, né? Em trabalho, o tio estava aqui sempre e contava. Meu tio, quando voltava daqui do Rio Grande do Sul lá para o Paraná, reunia os irmãos dele, que a maioria está lá, família grande, 10 irmãos. Como toda a família italiana. Toda a família italiana, nós lembrávamos que assim, a minha lembrança é tipo tribo de índio. E o tio sentado, os irmãos sentavam em volta para ouvir as histórias do Rio Grande do Sul amado e a pujança do gaúcho, tudo aquilo que era fazendo, era bonito de ver. E cantavam América, América, América. Você sabe que o tio gostava de cantar o hino do Internacional. Colorado, ele provocou meu pai, até arrisco dizer isso, sabe? Essa é a história que eu aprendi. O meu pai se interessou a participar da radiodifusão depois de ouvir as histórias do que a famosa Rádio Coroados, que o meu tio ajudou a fundar em Nova Prata, fazia em matéria de transmissão esportiva e participação na política. E aquilo, de tanto ouvir, aquilo deixou meu pai, acho que com vontade de participar desse mundo. Quando a oportunidade apareceu lá em União da Vitória, eles juntaram um grupo de empresários, colegas, adquiriram as 2 concessões que tinha lá e aquele foi o start da minha jornada dentro desse mundo. De tanto ouvir o irmão mais velho falar da maravilha que era fazer radiodifusão. E teu pai ainda está no... Meu pai continua perto das empresas, assim, mas a paixão dele hoje em dia é plantar uva. Ele aprendeu com o pai dele, um parreiral lindo, maravilhoso na chácara, e é mostrar, levar as uvas que ele planta para as netas dele e para o neto dele aqui da Serra Gaúcha. Por sinal, a uva esse ano vai bater o recorde dos recordes. Fantástico. Fantástico, né? Um trabalho muito grande das cooperativas e das Aurora da Vida, Miolo da Vida, Saltão e tal, que fizeram esse segmento que estava em queda vertiginosa subir, né? E hoje está batendo o recorde de tudo que é. Você sabe que é lindo, né, Nenê? Você vai ali para a Serra, principalmente nessa época de fevereiro, assim. É espetacular. É espetacular. Você passar na estrada de janela aberta e sentir o cheiro da uva e tal. Agora a gente sabe, né? É tão curioso, bonito, você vê o trabalho, né? Esses italianos, essas pessoas que saíram lá da Europa e vieram para cá começar essa jornada, quanto eles tiveram que trabalhar para a gente hoje passar ali e curtir isso quase como uma festa, né? Sabe que é o setor que mais está reclamando 6 por 1. Isso vai mexer bastante e é triste dizer que Brasília está preparada para aprovar isso rapidamente. E é um tema complexo, né? Porque, afinal de contas, você tem um lado do trabalhador que olha isso com, talvez, muito afã, e você tem o lado do empresário que está extremamente pressionado com os impostos que ninguém gosta de pagar, principalmente porque a gente tem dificuldade de ver o retorno real daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Falando, voltando para a rádio, o que tu gosta mais? A rádio informação, a rádio musical, a rádio música sertaneja, a rádio que toca MPB? Quanto é difícil chegar nesse dia? Olha, eu gosto de rádio. Então, primeiro eu sou um curioso, eu estou sempre rodando, eu procurando streaming, coisa nova. O pessoal que trabalha comigo fala que eu sou louco, só porque eu saio de ouvir Ivete Sangalo para ouvir heavy metal, para voltar pro rock, para ouvir sertanejo, com a mesma facilidade quem ouve 2 horas de jornalismo sem parar. Então, antes de tudo, eu sou um curioso, eu gosto de um pouco de tudo. Mas o que funciona? Olha, o que funciona para mim hoje em dia é Massa FM, Rádio Massa, 90.3, Porto Alegre, 103.3 na Serra Gaúcha. Isso funciona perfeitamente no meu dia a dia. É que nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma rádio canhão. Sem dúvida. Eu vi o balanço esses dias publicado, não sei se chegou a olhar. A Gaúcha? A Gaúcha me assustou violentamente. Eu arrisco dizer que a Gaúcha não é mais Gaúcha, né? A Gaúcha ela é um patrimônio nacional hoje. Que ela faz, o bastião que ela é para mostrar para a gente coisas que devem ser seguidas no rádio é uma escola importantíssima. Forma grandes talentos, abre grandes portas e é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo para qualquer radiodifusor no país inteiro. Porque nós tínhamos, principalmente nós aqui, a gente se espelhava numa Jovem Pan, que era líder em tudo. Aí a Band, de repente, também participou dessa liderança.
Mas hoje a Gaúcha é um canhão, que nos assusta. Né? Não que isso não seja bom, é ótimo, né? Mas a diferença, eu sempre acho muito ruim quando mostram no índice, primeiro lugar é fulano, segundo lugar é... Quando essa distância entre o primeiro e o segundo é muito grande, eu digo, primeiro fulano, 25º segundo, sabe? Então isso não é bom para o mercado, né? Como é que dá para que as coisas fiquem mais equânimes? Não digo parelhas, mas equânimes. Eu acho que essa coisa, não só da Gaúcha, mas de outras emissoras que têm essa distância mesmo, ela tem muito a ver com competência, mas ela também tem uma coisa a ver com hábito. Acho que hábito é uma coisa difícil de mudar. A gente mesmo, como ser humano, quando a gente adquire hábito, para quem tem vício, né, qualquer um que seja, ou mesmo bons hábitos, é difícil de mudar. É difícil adquirir, é difícil de mudar. Então, quando você consegue, depois de tanto tempo, manter assim um norte, conquistar a mente, a cabeça, a flexibilidade do dedo na hora de encontrar o dial, eu acho que isso é uma coisa que é difícil de retirar. E aí, nem todos os concorrentes, muitas vezes, estão dispostos a pagar o preço para mexer com essa cultura. Então, talvez isso é uma coisa que precisa ser olhada com mais cuidado, porque não é fácil correr atrás do primeiro lugar, como também não é fácil ser o primeiro lugar e manter esse pioneirismo, né? Acho que o grupo é muito competente, acho que ele é, inclusive, respaldado por um grupo ainda mais competente, que é o Grupo Globo, né? E acho que é um desafio importante a ser olhado com carinho, com cuidado. Mas arrisco dizer que tem muito grupo olhando com vontade de vir para cima, viu? Isso é ótimo. Isso é ótimo mesmo. Falar isso no meio do nosso bate-papo, dessa interferência governamental, né, por ser concessão, de estar. Tem que falar sobre feminicídio, tem que falar sobre não sei quem, tem que falar. A rádio tem que ter uma posição ideológica? Pergunta difícil, Nenê, porque a resposta talvez abarque o seguinte: ela pode ter. Ela pode ter. O ter que ter, mais uma vez, talvez como uma imposição, não seja algo saudável. Acho que facilita. Quando a gente deixa claro o propósito da emissora, o lado da emissora facilita. Acho que é um trabalho que, por exemplo, a Jovem Pan fez com muita clareza nos últimos anos. E está colhendo frutos disso. Acho que, antes de tudo, é uma novidade. No país onde a gente está tão acostumado a andar de lado, assumir posições é uma posição importante. Os Estados Unidos faz isso. Né? Faz isso como pioneiro até, né? Mas também não sei dizer se continua sendo um país a ser copiado nesse aspecto. Sabe? Acho que, de novo, a nossa vantagem é a curiosidade. O Brasil é um pouco mais maleável. Acho que vale a pena testar. Estamos vendo esse teste acontecer, estamos acompanhando a história se desenvolver. Nós falamos em off, né, de um livro que tu está lendo. Não vou falar do autor, porque nesse momento não interessa, mas a gente dizia, formulava entre nós, qual a posição do jornalismo hoje? Ele tem que ter opinião ou eu tenho que informar só o fato e terminar? Eu acho que a raiz do negócio do jornalismo, para mim, ele vem da questão de apenas reportar, né? Mas a comunicação passou a abrir esse leque para qualquer um fazer qualquer coisa, e acho que muitos jornalistas se entenderam no direito de opinar, e alguns, obviamente, foram contratados para isso. Mas também é muito importante, eu acho um movimento engraçado, né, que você está falando, porque alguns veículos de comunicação nacionais, eles têm colocado, você vai olhar nos portais deles, dizendo, isso aqui é uma matéria, isso aqui é um texto de opinião, isso é uma reportagem, isso é uma coluna, porque realmente o público passou a ficar confuso sobre o que é aquilo que ele está consumindo. Só que eu acho que aquele texto que eles põem, essa emissora não se responsabiliza pelo... E aí nós vamos descobrir que a justiça pensa o contrário. Né? Exatamente. A justiça, na hora de tratar do assunto, ela responsabiliza o veículo sempre em primeiro lugar. Que é mais uma das assimetrias que nós tínhamos até recentemente, onde os grandes Big Techs sempre disseram, né, eu não sou responsável por aquilo que circula. Né?
E essa é literalmente uma simetria gigantesca, mas que muda todo o negócio, né? Porque se eu posso colocar no ar qualquer coisa e não sou responsável por aquilo que está sendo veiculado, isso me abre um campo de possibilidades que é bem discutível, antes de mais nada, né? Mas também não dá para se negar a capacidade econômica, financeira do que uma motivação dessa é capaz de levar. Por último, como tu tem cidadania paranaense, catarinense e gaúcha, qual dos 3 estados tu acha? Alô? Olha, eu vou dizer que nesse ponto, cara, tem uma coisa engraçada, porque você olha hoje os índices, os principais índices do que você quiser no Brasil, sobre segurança, sobre trabalho, sobre desenvolvimento, segurança, os melhores índices, eles estão entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, via de regra, via de regra. Então eu gosto de pensar que eu vivo, nesse momento, o melhor que o Brasil tem a oferecer. Mas torço para que esse Brasil gigantesco, que eu conheço tanto, tenho viajado bastante também fora dessa área do Sul, ele possa copiar e expandir para o Brasil inteiro isso que de melhor nós temos aqui no Sul. Porque nós somos bons pra caramba em muitas coisas, mas tem muita coisa boa fora do Sul do Brasil que podia também estar mais perto da gente. Esse é o Kaique, né? Como vocês viram, é essa figura maravilhosa, proprietário de várias rádios nesse Brasil, hoje dedicado aqui em Porto Alegre para Massa e Nova Prata e Bento pela Massa também, mas é um sujeito que é simples, como vocês todos estão vendo, é um sujeito que é normal, como todos estão vendo, né? E que ama o que faz, né? Gosta do que faz e tem a família junto com ele, né? E empurrando para que ele se dedique cada vez mais. Claro que não é fácil, nada é fácil, né? Mas acreditar é mais importante. Eu digo ter propósito é mais importante, que é o teu, né? Como você tem, né? Você sabe, eu digo, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho da recepção. Você foi um desses gaúchos que me recebeu de braço aberto aqui. Fico muito feliz, é sempre uma alegria vir para cá, poder almoçar com você, bater um papo. Uma muito inteligente, que também não para, né? Uma mente que segue sempre trabalhando, né, cara? Bonito, eu não tenho dúvida que você é inspiração para muita gente. É para mim, é para nós. Muito, muito feliz de fazer parte disso. O nosso grupo tem as rádios em Curitiba, né? Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, mas represento o grupo nosso, que toca também as rádios rock, a Rádio Mix em Curitiba, tem Rádio Maringá FM, Rádio Mix em Maringá, Rádio CBN em Maringá, temos rádio lá em União da Vitória. Então, assim, é um grupo que gosta de comunicação, gosta perto das pessoas, gosta da responsabilidade de fazer parte da comunidade, de cuidar dela. E é o que a gente veio tentar fazer aqui, procurando um espaço nessa região sul tão linda de Porto Alegre. Com muita honra, com muito prazer, fizemos um primeiro novo videocast do novo formato 2026. Um abraço a todos e até mais.